Olá, gente, eu sou a Carolina Batista. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês um assunto sobre anatomia do pescoço. Então, nós vamos começar a falar sobre considerações gerais do pescoço. Depois eu vou estar falando sobre ossos, tá bom? Os ossos que compõem a estrutura do pescoço, que são os ossos cervicais e o ocioide. Depois eu vou estar falando sobre fáscia e tela subcutânea do pescoço. Eu vou entrar num assunto um pouco mais denso, que é músculos. Por fim, eu vou estar falando da irrigação arterial, da drenagem venosa e da drenagem linfática. Bom, algumas considerações gerais sobre o pescoço. Ele é delimitado superiormente pela base do crânio, né, pelo osso mandibular, e inferiormente ele é delimitado pela clavícula e pelo osso externo, especificamente o manubro do externo. E o pescoço, ele é uma estrutura muito importante porque ele funciona como um conduto entre a cabeça, tronco e os membros superiores. Então, por isso, ele vai comportar importantes estruturas anatômicas do sistema digestório, do sistema endócrino, vai passar por ele plexos braquiais que vão estar inervando os nossos membros superiores. Então, ele vai comportar também grandes vasos, né, como as artérias carótidas e veias jugulares. Então, o pescoço ele configura assim uma importante estrutura anatômica. Ele também é uma região, né, de grande vulnerabilidade, justamente pelo fato de comportar vasos muito calibrosos. E ele também tem uma outra função interessante, que é de garantir a flexibilidade à cabeça e, consequentemente, maximizar a eficiência de órgãos sensitivos presentes na face. Então, quando você quer cheirar alguma coisa, você consegue flexionar seu pescoço, né? Ou quer olhar alguma coisa, quer escutar alguma coisa, você consegue, por meio do pescoço, maximizar a eficiência desses órgãos. Aqui nessa imagem a gente observa, né, inferiormente a delimitação do pescoço, a gente observa aqui a clavícula. A gente consegue observar vasos bem calibrosos, como a veia jugular. O plexo braquial a gente também consegue observar, que é um plexo que é originado nessa parte cervical da coluna vertebral e que inerva os membros superiores. Então, os ossos, né, do pescoço. O esqueleto do pescoço ele é formado por vértebras cervicais, pelo ocioide e também ele é delimitado superiormente, como eu falei, pelo osso mandibular e pelo manubro do externo e clavícula, mas esses últimos que eu citei apenas delimitam, não fazem parte do esqueleto do pescoço. As vértebras cervicais elas são empilhadas e são posicionadas centralmente para sustentar a cabeça, né? Afinal, o pescoço ele tem essa função primordial que é de sustentar a cabeça e uni-la, né, às demais estruturas corporais. E esses ossos, né, da coluna cervical, eles são compostos por 7 vértebras, que são as vértebras cervicais, que são divididas em vértebras atípicas e vértebras típicas. As vértebras atípicas são aquelas que não possuem as características comuns de uma vértebra cervical. E as vértebras atípicas são C1, que é o atlas, C2, que é o axis, e C7, que é uma vértebra cervical, que está ali em transição para as vértebras torácicas. Então, ela possui características de algumas características das vértebras torácicas. As vértebras cervicais típicas elas vão possuir as mesmas características. Um outro osso também presente no pescoço é o ocioide, que não é um osso que está fixo no esqueleto, ele é um osso móvel que sustenta músculos e que também, de certa forma, garante, né, a eficiência desses músculos, conferindo maior flexibilidade a eles, permitindo a movimentação, como, por exemplo, garante a deglutição, o movimento de deglutição. Então, esse ocioide ele é importante por isso.
Esse ocioide ele está ali no nível da vértebra C3, no nível também da cartilagem tireoide. Aqui a gente observa a imagem, né, das vértebras cervicais, a gente observa o atlas. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito da característica de cada vértebra, porque vocês terão aula sobre a coluna vertebral, onde isso vai ser melhor explicado. Então, o atlas é a vértebra C1, né, que sustenta a cabeça. Logo em seguida, nós temos o áxis, que também é uma vértebra atípica, possui também algumas características diferentes das vértebras cervicais típicas, como, por exemplo, ele possui um processo, né, que é o processo espinhoso bífido, só que ainda não é parecido com o das vértebras típicas. Também possui uma outra estrutura anatômica muito importante, que inclusive caracteriza essa vértebra, que é o áxis, que se articula com o processo odontoide presente no atlas. Então, essas duas vértebras são importantes para a sustentação da cabeça. E aqui também a gente observa a vértebra C7, que é uma vértebra em transição para vértebras torácicas. Então, por isso, possui um processo odontoide, um processo espinhoso bem longo. Com relação às vértebras típicas, a gente observa algumas características parecidas, como um processo espinhoso bífido. A gente também observa a presença de úncos, né, no corpo vertebral. Também observamos um processo transverso, com forame transverso. Né? Então, todas essas são características típicas das vértebras cervicais. Aqui também observamos no canto esquerdo da tela, né? Quem está de frente, canto direito, a gente observa o ocioide, que é um osso composto por estruturas como o corno maior, o corno menor e o corpo do hioide. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ir com o cursor para mostrar o corpo do hioide, essa estrutura aqui, que se une ao corno maior por meio de fibrocartilagem, tá bom? Em algumas pessoas, o corno menor vai estar diretamente em cima do corpo do hioide. Em outras pessoas, vai estar nessa cartilagem fibrosa aqui. Inclusive, algumas pessoas, né, isso é uma variação anatômica, vão possuir esse corno menor composto completamente por cartilagem. Uma curiosidade interessante é que essas fibrocartilagens do ocioide, assim como as cartilagens do crânio, com o passar da idade, elas tendem a ser substituídas por tecido ósseo. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a fáscia do pescoço e a tela subcutânea cervical, que são estruturas importantes também presentes no pescoço. Não sei se vocês já tiveram aula sobre fáscia, já tiveram essa explicação do que é fáscia, mas fáscia nada mais é do que um tecido fibroso que compartimenta estruturas, sobretudo músculos. Quando formos falar de músculos, sempre vamos estar citando também as fáscias que os envolvem. Então, a fáscia ela tem uma importante função, que é garantir o deslizamento de estruturas no pescoço. Então, a fáscia, de certa forma, ela evita o desgaste tecidual, né, promovido pelo atrito, compartimenta essas estruturas e também essa fáscia do pescoço ela é formada por 3 lâminas, que são as lâminas superficiais, a pré-traqueal e a pré-vertebral, que sustentam vísceras cervicais, linfonodos, vasos e as estruturas que estão ali presentes. A tela subcutânea cervical, ela já é uma camada de tecido conjuntivo, né, que está entre a derme e a lâmina superficial da fáscia cervical. A lâmina superficial da fáscia cervical nós vamos conseguir observar numa imagem presente no slide posterior, tá bom? No pescoço, essa tela subcutânea cervical, ela tende a ser mais fina do que em outras regiões do corpo.
E essa tela ela vai ter a função também de comportar importantes estruturas que vão, de certa forma, suprir essa parte superficial do pescoço. Então, ali vão estar presentes vasos, artérias, né? Veias e vasos linfáticos, linfonodos. Ela vai ser composta principalmente por tecido adiposo. Vamos conseguir também observar isso numa imagem. E também é nessa tela subcutânea que vão estar presentes um músculo superficial, que é o músculo platisma, que nada mais é do que uma fina camada, né, de músculo que está nessa parte anterolateral do pescoço. Então, aqui nós conseguimos observar a imagem. Então, nessa imagem aqui do canto superior da tela, a gente observa que ali foi ampliado, né? Então, ali a gente consegue observar a fáscia cervical, que envolve essa parte anterior do pescoço. Logo abaixo, num corte transversal, a gente consegue observar também, né, aqui a tela subcutânea, que envolve todo o pescoço. Então, aqui a gente observa a face anterolateral do pescoço. Se vocês ampliarem, vocês vão conseguir observar uma fina camada de músculo platisma nessa face anterolateral. E a gente vai perceber uma grande abundância, né, nessa tela subcutânea de tecido adiposo. E também ali vão estar presentes grandes vasos, nervos, linfonodos, tá bem? Nessa outra imagem aqui, a gente consegue observar a lâmina superficial da face cervical, que também compartimenta esses músculos. Então, entramos aqui em músculo. O músculo superficial do pescoço é chamado de platisma, né? Acabei de mencionar. E esse músculo ele é importante porque ele também ajuda nas expressões faciais. Então, por exemplo, quando a pessoa vai se barbear ou ajeitar o colarinho, esse movimento de levantar o pescoço, de fazer essa expressão facial, utiliza, né, o músculo platismo. A gente observa também nessa imagem aqui, né, desse homem aqui fazendo essa expressão, a gente observa as fibras do músculo platisma que estão bem delimitadas aqui, estão bem sobressaltadas. O músculo platisma ele é inervado pelo nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano, de nervo cervical. Lembrando aqui do conceito de ocioide, que é um osso que não está fixo ao esqueleto, né? O osso ióide ele vai ter uma função interessante no que tange a nomenclatura desses músculos. Os músculos que estiverem acima do ocioide são chamados de músculos supraioides. E os que estão abaixo desse osso são chamados de músculos infraioides. Então, os músculos supraioides são o músculo digástrico, que é esse aqui, ó, que a gente observa o ventre anterior do músculo digástrico, são esses dois aqui, e o ventre posterior do músculo digástrico, a gente consegue observar bem aqui, tá? E eles são inervados também pelo nervo facial. A gente também vai observar entre o ventre anterior do músculo digástrico e o ventre posterior, a gente vai observar o músculo estiloide, que está bem aqui. Ó. Esse músculo ele é inervado também também pelo nervo facial. A gente também vai ter o músculo milioide, que juntamente com o genioide, que a gente vai estar observando no próximo slide, vai compor o soalho da boca, tá bom? E esse músculo milioide, ele é inervado pelo nervo mandibular. Então, aqui a gente observa uma imagem do músculo genioide, que está aqui bem no soalho da boca, e o músculo milioide. Então, ambos, né, esses músculos, esse par de músculo genioide e o músculo milioide, eles vão estar compondo esse soalho da boca. Eles vão ser o músculo genioide, ele vai ser inervado pelo nervo hipoglosso, tá?
Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os músculos infraioides, que são os músculos que estão localizados abaixo do ocioide. Então, nós temos o músculo externo-tireoide, e só uma observação aqui interessante, que eu acho que vai até facilitar para decorar o nome desses músculos, é que os músculos recebem o nome geralmente eles recebem o nome das inserções. Então, o músculo esternioide é o músculo que está fixo, que está inserido aqui no osso externo, e na cartilagem tireoide, que é o músculo externo tireoide. O músculo esternioide, a gente vai conseguir observar que ele está inserido aqui na clavícula, né? Aqui, na verdade, no manúbrio do externo, e no osso ióide. E o omióide, que é esse músculo aqui, né? Que se insere aqui no ocioide e na escápula, né? Então, esse músculo aqui, ele recebe esse nome de omióide porque o antigo nome da escápula era omoplata. Então, o nome do osso mudou, mas o nome do músculo permaneceu, que é a omoioide. E todos esses três músculos, esses três pares de músculos que eu acabei de falar, eles são inervados por ramos da alça cervical. Nós temos também o músculo tireoide, que é esse músculozinho aqui que se insere na cartilagem tireoide e no ocioide, que é inervado pelo nervo hipoglossal. Então, vamos falar agora da região lateral do pescoço, tá? Que a gente observa aqui bem nessa imagem, bem centralizado aqui, o músculo externo cleidomastoide, que se insere no processo mastoide do osso temporal do crânio. E também se insere na clavícula, por isso de cleido, e também se insere no osso externo. Então, é por isso que ele recebe esse nome. A gente também vai observar o músculo escaleno anterior, que é esse aqui, né? Nessa imagem a gente observa ele bem pequenininho. Nós vamos ter também o músculo escaleno médio e o músculo escaleno posterior. O músculo escaleno anterior, ele vai ser inervado pelos nervos espinhais cervicais C4 a C6. O músculo escaleno médio vai ser inervado por nervos cervicais, por ramos anteriores dos nervos cervicais, e o posterior vai ser inervado por ramos anteriores dos nervos espinais e nervos cervicais C7 e C8. Nós também vamos ter nessa região lateral o músculo reto lateral da cabeça, mas nessa imagem especificamente a gente não consegue observar, porque ele é um músculo bem pequenininho, e ele garante a movimentação lateral, a flexão lateral do pescoço. E ele vai ser inervado por ramos da alça, né, entre os nervos espinais C1 e C2. Também vamos observar aqui nessa parte mais dorsal do pescoço o músculo trapézio, que é esse músculo bem grande aqui. E ele vai ser inervado por nervos acessórios C3 e C2. Vamos também observar o músculo esplênico, que vai ser inervado por ramos posteriores dos nervos cervicais intermédio, e também vamos observar o levantador da escápula, que vai ser inervado por nervos de C3 a C5. Nessa imagem aqui, nós conseguimos observar o reto lateral da cabeça, que não conseguimos observar na imagem anterior, que é exatamente esse músculo aqui, tá bom? Vamos também ter aqui nessa imagem da região pré-vertebral o músculo reto anterior da cabeça, que são esses músculos bem aqui, ó, bem presentes aqui, reto anterior da cabeça. Vamos ter o reto lateral da cabeça também, e o músculo longo do pescoço, que são esses músculos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Deem um zoom, por favor. Então, o músculo longo do pescoço, ele vai ser inervado por ramos anteriores dos nervos espinais C2 a C6. O músculo longo da cabeça vai ser inervado por ramos anteriores dos nervos espinais de C1 a C3.
E o reto anterior da cabeça vai ser inervado por ramos da alça entre nervos espinais C1 e C2. Vamos agora falar um pouquinho de irrigação arterial. Eu não vou entrar muito em detalhe, tá bom? Porque irrigação e drenagem venosa e linfática são temas do segundo período, mas eu vou estar falando aqui de uma forma bem generalizada de como ocorre essa irrigação, esse suprimento, tá? Dessa região do pescoço. Então, a irrigação do pescoço, ela é feita principalmente por ramos da artéria carótida externa, e cabe aqui ressaltar que a carótida interna, ela não emite ramos no pescoço, então ela só passa pelo pescoço. Então, a irrigação do pescoço vai ser dada por ramos da artéria carótida comum externa, artérias vertebrais e tronco tireocervical. Então, a drenagem venosa, ela já vai ser dada por veias facial, vertebral e tireoídea, né, inferior, média e superior, que drenam para as veias jugulares interna e externa. Então, a drenagem linfática, ela já se dá por cadeias, ela é dividida em cadeias. E essa imagem aqui, a gente consegue observar bem a localização dos linfonodos na região do pescoço. Na verdade, a gente observa aqui até os linfonodos presentes no crânio. Então, essa imagem aqui está bem interessante. Mas a drenagem, né, os vasos linfáticos dessa região, ela é dividida em cadeias, em 3 cadeias, que é a cadeia horizontal superior, o grupo cervical lateral superior e profundo e a cadeia cervical anterior. Mas assim, a minha dica é que vocês foquem nos nomes dos músculos, tá? Eu encerro minha aula por aqui. Aqui estão as referências, mas foquem no nome dos músculos, que é o que interessa no momento. Gente, obrigada, estudem e qualquer dúvida estou à disposição.